importante? Sim. E talvez não. Tem gente que precisa escutar isso, mas tem gente que tanto faz. Olá, meus amores. Estamos aqui no sábado, no café da manhã, para falar da palavra de Deus para você nessa manhã de café da manhã. E aí? E um bom dia a todos os irmãos que nesta manhã estão conosco, tiveram o grande privilégio de ter a benção de ver mais esse dia. É que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, por esse dia, por cada irmão, por cada irmã, uma bênção tal, enorme, do tamanho do mundo. Amém. Então vamos para a palavra de Deus, né? Agora cedo, aqui não bate, é ruim que é bom de tarde, bate melhor por causa do O sol fica mais forte. Os raios solares atingem a mesa e a sala toda. Então de tarde o sol está mais para lá, então fica melhor. À tarde faremos outra. Bom, vamos para a palavra. Lucas, capítulo 8, versículo 1 até o 3. Vamos lá? Lucas, capítulo 8, do 1 até o 3. Aconteceu depois disso que Jesus andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. Iam com ele os 12 discípulos, também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito maligno e de enfermidade. Maria, chamada Maria Madalena, do qual saíam 7 demônios. Joana, mulher de Cuja, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, os quais com os seus bens ajudavam Jesus e os seus discípulos. Vocês reparam que nessa palavra aqui, que falaram que as mulheres que seguiam Jesus, isso nunca é comentado. Vocês reparam que isso nunca é comentado nas igrejas, né? Das mulheres que só fala que os discípulos que acompanhavam. Fala aqui também, mas nunca fala que as mulheres seguiam, né? As mulheres que ele libertou e seguiam Jesus. Elas também fizeram a parte delas, como tanto os discípulos como... Então eu acho engraçado que comentam só dos homens, das mulheres nada. Porque naquele tempo as mulheres eram rebaixadas. Naquele tempo as mulheres não tinham direito de falar nas igrejas, e sim somente os homens. Toda e qualquer dificuldade, a mulher teria que chegar em casa e falar com o marido. Então, por isso que aquele tempo não era permitido. Hoje, com o decorrer do tempo, se mudou muita coisa, mas a nível de mudança daquele tempo era drástica. Mas mesmo assim, hoje não é comentado. Você nunca vê ninguém comentar. É uma parte esquecida. Então, naquela época também, né? Então, era pior, mas hoje não é comentado. Não querem lembrar disso. Não, tocar só na fala ferida. Quando vão pregar, fala Daniel, José. Tocar na ferida. Mas nunca das mulheres, nunca falam o que as mulheres fizeram da obra de Jesus. Não tem comentário. Então, não tem comentário nenhum.
né? E a Bíblia, elas relatam, né, a história tanto dos discípulos como das mulheres, que falam da história da Madalena, do qual saiu sete demônios. Imagina só como essas mulheres sofreram naquela época. Passaram um mau pedaço. Passou um mau pedaço. Então isso não é comentar. Ninguém fala da história delas. Eu acho engraçado isso. Então, aí fala da Madalena, da Joana. Joana, eu não sabia que tinha Joana no meio. Joana, mulher de Cuja, procurador de Herodes. Susana, tem muita Susana, né? Joana, hoje. É, bonito o nome. Susana e muitas outras. Aí, ó, aqui fala em muitas outras. Muitas não era outras. só essas que tá falando aqui. Muitas outras, as quais com seus bens, ajudavam Jesus e os seus discípulos. Ainda elas ajudavam ainda. Os discípulos e Jesus. Só que toda aquela época, como hoje, muitas mulheres eram ridicularizadas, eram esquecidas. Não podia ter comentário em nenhuma igreja, em lugar algum. É só se acompanhar um pouquinho do Velho Testamento, lá diz que não tinha permissão na época. Então, como mudou muita coisa, hoje a mulher pode pregar, pode ser pastora, né? Na época não era aceitável. Mas, porém, ainda hoje, tocando na ferida dos dias de hoje, a lei ainda é a mesma, só que o ser humano mudou a questão do sistema de olhar para o povo, para as mulheres. Hoje as mulheres estão praticamente 100% tomando lugares dos homens em tudo. Elas querem ser também o número 1, não quer ser só o número 2. É, também, né? Tenho muitas mulheres também no passado também, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que fizeram coisas boas, mas também fizeram coisas ruins, que pecaram, né? Sim. Mas tanto... É uma legião. Isso, como fala aqui da Maria, que saíram 7 demônios. Sim. Então, mas só aqui que é na Bíblia, eu ainda não reparei ainda da história dela. A hora que eu achar, eu vou comentar com vocês da história. Você imagina só como é que é essas coisas. Eu achei interessante essa parte. Da pessoa estar sendo possuída é tão pesada que aqueles só um parênteses, aqueles porcos que recebeu aqueles espíritos imundos, eles não aguentaram a tensão, o peso dos espíritos, que eles saltaram em alto mar, se apinchou nos abismos, e embora que não era simplesmente os espíritos só pediu para Jesus para ir para os porcos. Mas um ser humano, onde ele está sendo castigado pelo espírito maligno, ele sofre amargamente, querendo ajuda, e pouquíssimas pessoas estão aptas a ajudar, porque não oram mais, não jejuam mais, não tem mais a força para lidar com o mundo espiritual. Então, fica a critério de cada irmão, de cada irmã, e aí a gente só Cristo. Então, mas a questão é que quando uma mulher, ou hoje, ou no passado, faziam suas proezas porque Jesus, Deus usava, elas tinham que ter alguém junto com elas, né? Masculino, o homem.
não mudou hoje também, a mesma coisa. Essa mulher sempre tem algo, sempre tem alguém com ela. Tem que ser o marido ou Os filhos. os filhos. Ela nunca pode ficar sozinha. Sempre tem que ter alguém acompanhado, né? Sim, se ela, vamos supor que tem uma mulher que faz as suas, enfim, a sua obra, Deus, né? Fazendo sua obra, chamando-se ex, a mulher nunca pode ficar sozinha, né? Como falam hoje. Sempre tem que estar junto, sempre tem que ter alguém com ela. De preferência o o homem, o casal, né? Isso, o casal de preferência, o pastor e a pastora, né? Sim. Nunca. Talvez a mulher faz mais o milagre do que o homem, porque é a mulher que está sendo mais usada. Mas ela nunca pode ficar sozinha, sempre com o homem. Né? Tinha um pouco de preconceito, né? Dizem até hoje os mais antigos que isso é preconceito, mas na lei de Deus muita gente já via pessoas mais antigas dizendo que a lei que Deus criou foi essa, não veio para mudar. E sim, muita mudança existe, muita mudança tem, tudo está mudando todo dia, mas o povo das antigas não aceita a mudança, eles querem que as coisas sejam daquele jeito como foi no início. E tudo muda, tudo passa, o tempo passa, a fila anda. Isso, desde a criação, de Adão e Eva, já desde o começo já era assim, né? Que a Eva teve o filho, né? E teve a geração. Então eu deixo essa palavra para vocês meditar na sua casa. E se eu puder, eu vou procurar a história dessas mulheres e vou comentar, ok? Comenta aí o que vocês acharam, o que vocês acham. Comenta, viu? Sobre as mulheres da Bíblia. E comenta, se inscreva aí, ok? Compartilha. Compartilha também. E bye. Fique com Deus. Em nome de Jesus, você e sua família. Amém.